A Deus que você está aqui conosco, estamos mais um dia declarando a palavra de Deus que não volta vazia. Deixe essa palavra produzir, expandir e que haja uma grande colheita em nome de Jesus. Nós estamos então hoje na terça-feira de resistência. A tua resistência, ela não é uma resistência que você pode produzir sozinho, mas é a palavra que produz em nós esse muro, essa resistência, esse espírito de fortaleza. Quando você tem a tua convicção, você tem essa palavra definida no teu espírito, então nada pode te abalar. Você se torna inabalável pelo teu firme fundamento. E glória a Deus porque somos fundamentados por essa realidade. Nesse mês de novembro, nós estamos declarando o mês da pérola transformadora. Essa transformação de um ataque externo para uma resposta interna, uma resposta orgânica daquilo que realmente a ostra podia produzir. Ela vai sendo atacada na sua concha, né? Vai sendo atacada, vai produzindo essa resina e vai produzindo o quê? Algo muito precioso que é uma pérola. Então os nossos sofrimentos, eles precisam alcançar o objetivo, o propósito, senão nós seremos apenas sofredores nessa terra, sofrendo por aquilo que nos acontece, sendo vítimas dos cenários que aparecem, mas Deus não nos colocou numa posição de vítimas, e sim daqueles que têm uma história para viver, de algo que você está produzindo. Mas se você não produzir, se essa pérola não for a tua resposta, o teu sofrimento é em vão. E olha, sofrer em vão é masoquismo, né? Saia disso, venha para a realidade de uma semeadura, que vai produzir uma colheita onde nada é em vão, mas tudo que você semeia, tudo que você entrega, produz um resultado maior. E falando então de novembro, da porta da pérola transformadora, porque é a pérola que é uma porta, que é um acesso. Lá em Apocalipse 21 diz, as 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma única pérola. Então fala que as 12 portas são 12 pérolas. Portas que são pérolas. Então nós entendemos que essa pérola é porta. E essa porta é o teu acesso. Acesso ao teu espírito. Você está produzindo coisas elevadas e superiores, porque a tua resposta é conforme o teu espírito. Então você sai da dinâmica de ficar sofrendo por qualquer coisa e entende que toda a dor e tudo que você está suportando, resistindo e vivendo, está produzindo algo muito maior. E nessa terça-feira nós vamos falar da porta de inclusão dos gentios, o poder multiplicador da visão purificadora. Porque é a semana da pérola coletiva. Se eu falo que é da pérola coletiva, eu estou entendendo que existem portas do poder de multiplicação. É uma única porta, mas tem 12. É uma única pérola, mas são 12. Então você entende essa multiplicação, a inclusão do Senhor e todas as coisas que se multiplicam pelo poder da palavra, tudo de uma única origem. Quando você vê aqui essa porta de inclusão dos gentios, nós vemos a visão purificadora. A marca dessa pérola coletiva é que você vive na tua particularidade as experiências com Deus e o coletivo é constituído com isso. Como Pedro, ele teve as suas experiências com o Senhor e o corpo ganhou com isso. É muito a marca do nosso corpo, né? Se algum órgão do teu corpo estiver com dificuldade, todo o teu corpo vai padecendo por causa disso. Então, a marca do corpo de Cristo é exatamente essa, aonde nós funcionamos bem quando todos estão funcionando. O corpo funciona bem quando todo ele está em um grande funcionamento, né? Em uma unidade, produzindo o mesmo resultado com um único propósito. E glória a Deus, porque quando você está funcionando, quando você está sendo exercitado no Espírito e produzindo esses resultados superiores, o corpo ganha com isso. E Pedro teve as suas experiências, e se você estudar um pouquinho a trajetória de Pedro, fica tão claro como o Senhor queria mesmo transformar o olhar dele, pelo olhar como ele recebia, né, a mensagem do Senhor, o Espírito do Senhor, porque é mesmo nesse olhar, enquanto ele está olhando para o Senhor Jesus, ele anda sobre as águas. E quando ele desvia o olhar, ele afunda. E bem mesmo no olhar, quando ele traiu Jesus 3 vezes, o olhar do Senhor para ele o tocou profundamente, aonde ele teve uma grande dor, chorou amargamente ali daquilo que tinha acontecido, quando ele estava mesmo declarando a sua fidelidade um pouco antes, que ele estava disposto a morrer pelo Senhor. Mas os olhos estão ali, os olhos olhando para o Senhor Jesus, ele tendo essas experiências. Então o Senhor queria dar a ele uma outra visão, uma visão diferente. E Pedro, sendo judeu,
ele tinha esse encargo de levar o evangelho para os judeus, né, de levar o Messias para os judeus, mas o Senhor queria muito mais dele. O Senhor queria para Pedro que ele tivesse essa marca de inclusão, porque os gentios iam se achegar através de Cornélio. Cornélio que entregava as suas esmolas, as suas ofertas, as suas orações. O Senhor falou: olha, foi atendida a tua oração, vai lá e chama Pedro, ele vai orar por vocês, vai declarar a palavra para vocês. Mas justo Pedro, por que não chamou outro? Porque o Senhor estava capacitando Pedro, justamente porque ele era aquele que teve a revelação lá na Cesareia de Filipe. Ele teve aquela revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa marca tão forte de quem era o Cristo, aquela revelação foi o próprio Deus que revelou, foi o Pai que revelou para Pedro. E então ele fala: Pedro, tu és pedra, porque ele teve essa revelação que é o fundamento da igreja. E sobre essa pedra, essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. A revelação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, um homem que é a marca dessa revelação, aonde essa igreja seria edificada, ele precisaria realmente ter essa experiência de unidade, de comunhão e de não ter acepção, mas justamente de ter inclusão, porque isso é o corpo de Cristo, uma grande inclusão, uma diversidade. Sabe que eu tive uma experiência em que eu vivia uma denominação e eu sempre amei servir o Senhor ali. E tenho experiências muito fortes desse tempo, gravadas até porque foi um bom tempo. Só que quando eu saí, a minha experiência foi que o Senhor me colocou na realidade que eu sempre estive, que era o quê? Um oceano. E que havia uma diversidade no oceano. Porque às vezes nós ficamos presos no aquário das pessoas com que a gente se relaciona, a nossa própria agenda. Quando você sai do teu aquário, parece um ambiente inseguro, não parece um ambiente, ai meu Deus, e agora o que eu faço? É muito maior, né? É uma diversidade absurda. Só que é justamente o teu ambiente de origem, porque as pessoas querem nos confinar em grupos. O Senhor não nos chamou para estar em grupos, mas para ser um só corpo. Essa é a nossa origem. Então o oceano e a sua diversidade é de fato a nossa realidade, aonde você tem a experiência desse Cristo todo inclusivo. E glória a Deus, porque hoje eu quero profetizar isso sobre você, essa visão purificadora, que está lá em Atos 10, que diz assim, deixa eu ler aqui, Atos 10, a partir do versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, ele estava com fome, né? E ele quis comer, mas quando estavam preparando a comida e quando ele estava com essa fome, veio um êxtase sobre ele. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ele ouviu uma grande voz, ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum ou imunda, né? Pela lei dos judeus, a alimentação dele. Então tinha realmente os animais que eles poderiam comer e os que eram imundos e não poderiam se alimentar deles. Isso pela sua cultura judaica, pela tradição judaica. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então o que o Senhor estava fazendo com Pedro? Preparando Pedro para o mata e come. Sim, ele estava preparando Pedro para uma experiência que ele ia viver, porque antes disso o Senhor falou com Cornélio e falou: Cornélio, manda os teus servos chamarem Pedro. E Pedro vai pregar o evangelho para vocês, Pedro vai orar por vocês, as coisas vão acontecer, a visitação do Senhor vai acontecer através de Pedro, porque Pedro iria viver essa marca de inclusão, de sair daquilo que ele vivia e expandir para aquilo que o Senhor desejava, para essa expansão. E o Senhor deseja expandir. Saia das coisas que te limitam e das suas restrições, porque a expansão é a marca do corpo de Cristo. Então Pedro tem essa visão, ele fala, ele estava com fome, mas não queria comer aqueles quadrúpedes, porque eram animais imundos, todos aqueles animais apresentados naquele lençol eram animais imundos. Ele falou: jamais comi isso, eu não como coisa comum, coisa imunda. E o Senhor falou: não torne comum ou imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu separei. E isso era referência aos gentios, que não eram judeus, mas queriam acessar a palavra de Deus. Sabe que
A festa, a grande festa foi feita, né? Os convites foram entregues, mas os convidados não vieram para essa festa. Tem uma parábola que fala sobre isso. E justamente abriu-se uma vaga, né, nessa festa para aqueles que não tinham sido convidados, para aqueles que então não eram judeus, mas os gentios. Então aquele convite se estende, justamente porque os primeiros não o receberam. E glória a Deus, isso também não invalida o que eles vão receber, não é verdade? Mas os inclui nessa história e te inclui nesse cenário. Nos inclui para vivermos a revelação do Senhor. Então, quando Pedro recebe essa marca, o Senhor fala, mata e come. E você vai definir que muitas coisas na tua vida você precisa matar e comer. Você precisa não validar mais, mas romper esse limite, avançar para aquilo que o Senhor deseja que você fale, que você pense e que você sinta. Nós ficamos muito limitados. Olha, a palavra fala, então na sequência, no versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem eram esses? Os gentios, junto com Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Deus estava falando com Pedro para ele se abrir e sair das suas restrições, porque ele tinha um derramar através de Pedro para todas aquelas pessoas. Então, quando o Senhor falou, mata e come, sabe o que ele disse? Sai da tua religião, sai do teu condicionamento, sai das tuas restrições e começa a se alimentar de coisas novas que eu vou te dar. E você tem essa disposição hoje de romper com todas as coisas que são culturais dentro de você, tradicionais, né? Coisas que nós vivemos e que de repente o Senhor quer uma ruptura disso. Porque quando isso se rompe, a expansão acontece. Olha o que fala em Marcos 7,15. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é aquilo que contamina. Porque a religião vai sempre validar as coisas aparentes, mas não é o que eu estou comendo. E por muitas vezes os discípulos, né, comendo com Jesus, então os religiosos ficavam questionando, mas eles não tinham que estar jejuando, não tinha toda a religião quer arrotar uma santidade aparente. E o Senhor Jesus sempre com respostas precisas, mostrando que a aparência não vale nada, porque em Mateus 23, 27 fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. E isso é a morte, a religião é a morte, ela faz com que a vida se perca nessa morte, é uma vida aparente, mas o interior não existe. E o Senhor queria romper isso com Pedro, romper as coisas aparentes, a tradição. Imagina o que os outros judeus vão falar de Pedro, que Pedro pregou o evangelho para os gentios, o Espírito Santo foi derramado e ele foi questionado sobre isso. Ele falou, não sei, eu orei, aconteceu, isso não vem de mim, isso é o próprio Deus que ele é inclusivo. A inclusão é a grande marca do corpo de Cristo. Nós é que temos as nossas exclusividades, queremos dizer quem entra, quem não entra, quem participa, quem não participa. Só que o Senhor Jesus estendeu o convite para todos. Jesus morreu para todos e por todos. Ele entregou essa oferta de amor sem restrição. Quem faz a restrição e a acepção somos nós, mas o Senhor não faz acepção de pessoas. E que seja essa a nossa marca, porque a expansão vem de não ter acepção, de nós não criarmos, né? Isso é a marca do mundo, de criar status e dizer quem entra aqui, quem não entra, de criar patamares e configurações para que as pessoas estejam moldadas a isso, para serem aceitas em ambientes. Não, você foi aceito nesse ambiente celestial. Essa de fato é a nossa origem, é aí que nós andamos, é nesse caminho elevado. Não importa o que o mundo diz, as regras que ele dita, porque a regra do mundo é para quem está no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo, nós não estamos nessa contabilidade, graças a Deus. Então você, como pérola, pode ter um resultado da tua experiência. O Senhor deu uma experiência particular para Pedro, ele estava sozinho ali, nessa experiência particular, ele queria abençoar o todo, porque essa é a pérola coletiva. Você produz resultados além de você, você é transformado no teu interior e o corpo todo é constituído, cresce por causa da tua expansão particular.
Então saia da tua individualidade. Você vai ter sim a tua experiência no particular, mas nunca ela é só para você. Ela te constitui para você ser uma bênção para o corpo. Ela te fortalece para que você fortaleça o corpo. Ela te enriquece para você enriquecer o corpo. Os dons que o Senhor te dá são para o corpo. Tudo que recebemos não é para um desfrute individual, mas para um desfrute coletivo. E glória a Deus, porque a transformação de cada um é o testemunho que nós carregamos, é o testemunho que nos acrescenta. E eu quero profetizar que você vai ter essa experiência de ser transformado, de andar com o Senhor e de ter essa visão purificadora. Essa visão purificadora, em primeiro lugar, ela rasga as nossas restrições. Imagina que Pedro estava com muita fome. E mesmo com toda aquela fome e vendo aqueles animais, ele falou, não posso tocar. Isso me lembra tanto de Jonatas, quando ele estava com Saul, o exército do pai dele, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e Saul determinou um jejum religioso, querendo atender a um ritual, a uma falsa santidade, uma santidade aparente. E Jonatas, ele não ouviu aquele decreto, porque os nossos ouvidos, quando nós somos livres, eles não estão presos a discursos religiosos de prisões e de falsa santidade. Então ele não ouviu aquilo, mas com fome se alimentou, comeu o mel, e a palavra do Senhor fala que os seus olhos brilharam, porque ele não teve restrições. Os que estavam na restrição estavam cansados e não tinham força para lutar contra o inimigo, mas ele, renovado por aquele mel, tinha a força que ele precisava, e o mel é a palavra de Deus. Irmãos, o Senhor vai te apresentar o alimento para você ser alimentado, para que você não jejue no momento errado, para que você não fique com restrições, quando justamente o Senhor está te convidando a sair da restrição e a viver essa marca de liberdade. Então, mesmo com fome, ele não quis se alimentar por causa da sua tradição judaica. Rompa hoje com os formatos. Justamente o Senhor queria romper os formatos de Pedro, para que ele pudesse alcançar esse caminho excelente, pregar o evangelho sem restrições. Olha, hoje vemos tantos lugares, né, onde tem tantas restrições, a igreja disso, a igreja do surfista, a igreja do roqueiro, disso. Quantas coisas setorizadas, né? E como as pessoas gostam de rotular tudo. Nós somos o corpo de Cristo, inclusivo. E você é incluído nesse corpo, independente da tua afinidade exterior. Nós somos livres no nosso espírito e temos uma só comunhão. E essa comunhão é do espírito. Quando você tiver comunhão na tua alma com alguém por afinidade, fatalmente essa relação vai terminar em algum momento, vai ser frustrada em algum momento. Mas no espírito não há frustração. No espírito, a comunhão, a realização, realmente a busca por algo superior e que não atende a nossa própria demanda, porque a afinidade é atender uma própria demanda. Olha, encontrei uma pessoa, um amigo, nós gostamos das mesmas coisas, daqui a pouco vocês não vão mais gostar das mesmas coisas e aí vão deixar de ser amigos. Mas quando a tua comunhão ela é no espírito, ela não depende de nada externo para validar aquilo que já está dentro. E glória a Deus, em segundo lugar, nós entendemos qual é a nossa origem. Que o Senhor mesmo purifique a tua visão, porque a tua origem é Sião. As nossas origens estão em Sião. Pedro não era aquele Pedro porque ele é judeu, porque nasceu naquela cultura e valide aquelas coisas. Ele era agora alguém que nasceu de novo e que precisava expandir a palavra de Deus e chegar aos corações e levar aquele propósito. Eu nasci em Blumenau, minha cultura é alemã, tem tantas restrições, né, dentro dessa cultura, mas eu nasci de novo. Então não é mais essa marca que eu carrego, mas sim a minha origem celestial. Somos todos celestiais. Viemos de uma única pérola, somos de um único corpo, pertencemos a uma única, um único cabeça que é Jesus Cristo. E isso nos faz caminhar em unidade. Não validamos mais as coisas externas, porque você entende no teu espírito que a tua origem está em Sião. Em último lugar, você é purificado. E você vive aquilo que foi purificado pelo Senhor e não aquilo que a religião decretou como imundo. A religião vai sempre falar, isso não é de Deus, não faça isso. E você fica em tantas situações de que não pode, não isso, não aquilo, não faça tal coisa. Só que o Senhor purificou. Mas a rotulação quer sempre banalizar as coisas espirituais. Banalizar aquilo que é profundo, porque o rótulo é só algo aparente, é o que está por fora. Quando nós vemos a genealogia de Jesus, né? O rótulo é a moabita, é a adúltera, é a virgem, a grávida, a solteira grávida. Os rótulos são esses, a prostituta, no caso de Tamar, né? Uma prostituta cultual. Então são só rótulos.
mas a profundidade é que cada uma carregava a semente da continuidade. E pouco importa aquele rótulo, mas o resultado é que todas estavam escrevendo a história da genealogia do Messias, de Jesus. E que história você está escrevendo? O que você está vivendo? Com as suas restrições você não tem vivido nada, mas a liberação do Espírito você pode todas as coisas. Saia dos rótulos, não busque status, mas esteja no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar da terra. E eu profetizo na tua vida hoje que você mata a religiosidade, mata a divisão, mata toda acepção, porque você está se alimentando de realidade, de comunhão e de inclusão. Que essa seja a verdade do nosso espírito, a nossa comunhão seja no espírito, que as nossas palavras divisivas fiquem em silêncio, se calem nesse dia e que tenhamos uma resposta profética, uma palavra, uma comunicação diretiva do nosso espírito em cada ambiente. Que Deus te abençoe demais, que você possa também fazer parte de cada uma dessas palavras, esse altar, de tudo que é comunicado aqui nesse canal Igreja em Vinhedo, sendo um participante com a tua oferta. A nossa chave Pix é o nosso e-mail, igrejavinhedo@gmail.com. Faça a tua oferta, faça a tua entrega, seja livre para fazer isso, não fique nas restrições, né? Se eu tivesse, se eu pudesse, essas são as restrições desse mundo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A tua fé é o caminho que te faz andar. Faça mesmo a tua semeadura, porque semear é fé, colocar a semente na terra e não enxergar o processo, mas ter certeza do resultado. É mesmo a colheita do nosso espírito. Deus te abençoe, até a próxima terça, estamos juntos produzindo pérolas todos os dias. Shalom. Amém, Senhor Jesus. Louvado, glorificado seja o seu nome, Senhor. Nesse dia, nessa manhã, eu te invoco, Senhor Deus, eu invoco a tua santa presença. Eu chamo, Senhor Deus, a sua pessoa. Vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor. Nos posicionamos em ti, Senhor Deus, em nosso espírito. E o adoramos em espírito e em verdade. Senhor Jesus, nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor Deus, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, Senhor Jesus, para que o Senhor possa preencher, Senhor, as nossas vidas com o Teu Espírito. Senhor Jesus, estamos abertos, estamos atentos, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, que nos direciona através de uma palavra. Senhor Jesus, graça nós te damos por essa palavra, Senhor Deus, por essa palavra santa, Senhor Jesus, por essa palavra que sempre permanecerá, Senhor. Céus e terras passarão, mas a tua palavra permanecerá. Essa palavra que é viva e eficaz, Senhor Jesus, que vem dividir a nossa alma e o nosso espírito e vem sondar, Senhor Deus, os propósitos e as intenções dos nossos corações. Senhor Jesus, eu te apresento hoje a nossa índole, Senhor Deus. Te apresento, Senhor Jesus, as nossas motivações, Senhor. Pai, alinha mesmo as nossas motivações conforme a tua vontade, Senhor. Que a sua vontade seja feita assim nos céus como há na terra. Alinha, Senhor Jesus, as nossas índoles, Senhor Deus, aquilo que nós desejamos, planejamos, Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor Jesus, de sermos escravos desse mundo, Senhor. De ser escravo, Senhor Deus, dos nossos próprios prazeres e desejos, Senhor. E assim ser roubado, Senhor Deus, por esse mundo, ser escravizado. Trabalhando, Senhor Jesus, para satisfazer os nossos desejos, para ter bem materiais, Senhor Jesus. Senhor, eu consagro, Senhor Deus. Eu dou graça por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor Deus. Tudo aquilo que está nas minhas mãos, Senhor Deus. Eu louvo ao Senhor. Pai, obrigado por todos os bens que o Senhor tem me dado, Senhor Deus, todas as oportunidades, todas as portas abertas que o Senhor mesmo abriu, do qual eu entro e do qual eu saio e encontro pastagem, vida e vida em abundância.
Senhor Jesus, ser com as nossas emoções, Senhor. Ser, Senhor Jesus, com as nossas emoções. Pai, que as nossas emoções sejam emoções equilibradas, Senhor. Emoções voltadas para Ti, Senhor Deus, sentimentos voltados para o Senhor, para Te amar, Senhor Deus, e para proclamar, Senhor Jesus, a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu querer. Senhor Jesus, alinha, Senhor Deus, as nossas vontades para Ti, Senhor. Pai, eu oro para que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor Deus, buscar a satisfazer ao Senhor, nosso Deus, com as nossas vidas. Senhor Jesus, olha mesmo, Senhor Deus, para a nossa aliança, Senhor Deus, que temos contigo, Senhor. Pai, fortalece essa aliança, Senhor. Pai, que no dia da aflição, no dia da angústia, Senhor, nós possamos sempre lembrar da aliança que nos sustenta, a aliança que nos preserva, Senhor, a aliança que nos fortifica, Senhor Deus, a continuar a caminhar, Senhor Deus. A caminhar, Senhor Jesus, em Tua direção, Senhor Deus. A caminhar, Senhor Jesus, nesse caminho elevado, porque o Senhor nos transportou para o reino da Sua luz, do amor do Seu Filho. Nós, Senhor Jesus, fomos crucificados contigo. Logo já não somos nós quem vive, mas Cristo vive em nós. E esse viver que nós agora vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho do Homem, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Senhor Jesus, como somos gratos, Senhor Deus, por esse sacrifício que nos resgatou, que nos libertou, por esse sangue que nos purificou, que nos comprou e que nos selou com uma marca que pertencemos ao Senhor, que o Senhor é o nosso Pai. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa filiação através de Jesus Cristo. Obrigado por essa herança, por sermos co-herdeiro de uma herança espiritual, de receber, aleluia, um espírito, uma unção que tudo nos ensina, que nos capacita e que nos mostra o caminho em que nós devemos andar. Senhor Jesus, Tu és esse caminho vivo. Senhor, Tu és a vida, Tu és a verdade, Senhor, Tu és o nosso pão, Tu és o pão vivo que desceu do céu, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos alimentar de Ti diariamente, Senhor Deus, até ser saturados pelo Senhor, até que nada mais, Senhor Jesus, exteriormente nos incomode, por sermos saturados por Ti, Senhor Deus, por ter essa satisfação, Senhor Deus, de comer de Ti, de se encher da Tua presença, Senhor Deus, de transbordar, Senhor Deus, da Tua presença, Senhor. Ah, Senhor Jesus, Pai, Tu és, Senhor Jesus, o nosso Cristo Salvador, o qual não somente destruiu a morte, mas também trouxe a luz e a vida e a incorrupção mediante o Teu Evangelho. Por isso nós Te louvamos, Senhor Deus, nós Te glorificamos e Te rendemos graça. Amamos, Senhor Deus, a Tua palavra, a Tua presença e a comunhão no Espírito. Amém. Minha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu e Teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvam-Te perpetuamente, louvam-Te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva
Os cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião. E vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus, a minha salvação. Me leva ao teu santo lugar. Me leva ao teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva ao teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva. Contemplar tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. Sempre na tua presença, ó Deus da minha salvação, e me leva ao teu santo lugar. Me leva ao teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva. Senhor, me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, hey, hey, oh, oh. Me leva, Senhor, hey, hey, hey. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, pronto a obedecer.
meus lábios, que a minha boca anunciará o teu louvor, a minha boca anunciará o teu louvor. Oh Senhor, dá palavras aos meus lábios, que a minha boca anunciará o teu louvor, a minha boca anunciará o teu louvor. Oh Senhor, dá palavras aos meus lábios, a minha boca anunciará o teu louvor. Oh Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até os confins do mundo, até os confins do mundo. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. Mas desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. E pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele
Senhor, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, ó Senhor. Hey, papá, na, 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 na. O Senhor é que me sustenta a vida, papá, na, 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 na. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é meu ajudador. Eis que Deus é meu ajudador,